Falar sobre power level, né, nível de poder de personagem, sempre foi algo fortemente ligado à cultura de anime. Especialmente no Brasil, um país em que o imaginário acerca do que é anime foi erguido pelas produções que aterrissaram aqui nos anos 90, Dragon Ball Z, Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, Slayers, Shurato, todas essas obras são arquetipicamente shonens de porrada. E a conversa de qual é o boneco mais forte em determinada obra rodeou o meio desde seu princípio. Pois quando criança, a molecada gostava de brincar, e aí cada um queria ser um personagem, né? Ninguém podia repetir o personagem do outro, senão as duas crianças que estivessem compartilhando o personagem ficariam tristes. E todo mundo gostava de ser o personagem que, na cabeça da criança, era o mais forte. Quando a gente fala de Dragon Ball, a própria obra fornece o nível de poder de cada personagem. É de mais de 8 mil! Mais de 8 mil! E aí fica facinho de quantificar, né? Mas a única referência que Cavaleiros do Zodíaco nos dá para entendermos o nível de poder entre os personagens é o ranking das armaduras. E é complicado porque as categorias bronze, prata e ouro significam menos do que deveriam, pois os personagens principais são justamente os Cavaleiros de Bronze. Eles fazem parte da casta mais fraca, mas ao longo da obra, o nível de poder dos Cavaleiros de Bronze muitas vezes se equipara e até mesmo ultrapassa o poder dos Cavaleiros de Ouro. É claro que numa obra em que o intuito é resolver as coisas através de luta, os personagens começam num nível mais baixo, para lá na frente lutarem contra personagens níveis acima. Ora, simplesmente não haveria tensão nenhuma na obra se os personagens já começassem no nível muito alto. Nada representaria um desafio, né? Em obras paralelas, né, em spin-offs de Cavaleiros, como The Lost Canvas e o episódio G, pelos protagonistas dessas obras serem os Cavaleiros de Ouro, os desafios naturalmente são acima. Então, num modo geral, todo mundo que gosta de Cavaleiros desde pequeno sempre pensou no power level dos personagens. A diferença é que quando criança, a argumentação era algo como: o Sei é mais forte que o Ikki porque ele é o principal, o Ikki é mais forte porque ele aparece pouco, o Shiryu é mais forte porque ele nem precisa da armadura. E quando essa galera cresceu, a argumentação virou alguma coisa como: o Ikki é o mais poderoso pois ele derrotou sozinho um dos juízes do inferno, mas aí o Yoga é tão forte quanto o Ikki porque ele também derrotou um juiz. Tecnicamente o Mino se jogou na hiperdimensão, então o Yoga não derrotou ele de fato. Mas gente, por que vocês estão nessa? O Shun foi o escolhido para ser o receptáculo do Imperador Hades. Vocês ainda querem continuar essa conversa? E eu dei esses exemplos falando dos Cavaleiros de Bronze, mas a verdade é que discutir power level em Cavaleiros do Zodíaco, gente, não faz sentido. É claro que qualquer obra, o personagem mais poderoso sempre será determinado pelo roteirista, lógico. Horas, o Frank Miller deu conta de fazer o Batman peitar o Superman em batalha. O senso comum diz que isso não seria possível, mas senso comum não escreve história, né? Roteiristas escrevem. Só que o problema que eu vejo na hora de conversar sobre power level em Cavaleiros é que Masami Kurumada não dá evidência do nível de poder de seus personagens como as pessoas acham que ele dá. Veja, é claro que o ranking dos cavaleiros faz sentido. Com exceção dos 5 cavaleiros de bronze, né, que vão crescendo e aumentando muito de poder ao longo da obra, Jabu de Unicórnio só venceria o Gol de Perseu no mesmo cenário em que Misty de Lagarto venceria a Mu de Ares, se a narrativa, por algum motivo, precisasse desesperadamente que isso acontecesse. Então eu não tô aqui pra falar obviedades. Radamantes de Wyvern derrotaria praticamente todos os personagens dessa obra, menos no momento que a obra precisasse que ele morresse. Mas o ponto mais importante que eu quero chegar aqui é que combate em Cavaleiros do Zodíaco é muito idiota. Ele é muito legal, ele é muito divertido. Como eu sempre digo depois de falar alguma coisa assim, Cavaleiros do Zodíaco é a minha obra favorita, mas o combate é muito idiota. E eu explico. Essa luta do Jabu contra o Ban é uma das primeiras cenas do anime de Cavaleiros, e nele nós vemos uma trocação de soco bem honesta. Ela é uma luta que faz muito mais sentido do que a maioria das lutas do anime, porque ela de fato é uma luta. Os personagens estão se movendo na arena em função do movimento do outro, os ataques possuem impacto e é uma luta que não é decidida com técnica especial. O Jabu literalmente ganha essa luta no soco, só que essa luta não tem nada a ver com o estilo de luta em Cavaleiros do Zodíaco. Isso pois, Cavaleiros é um anime de luta que o que de verdade traz impacto à luta são as técnicas. A ideia é que elas são muito mais poderosas do que socos e chutes. A descrição do próprio meteoro de Pegasus do Seiya é que ela é uma técnica que dispara o equivalente a 100 socos por segundo. Apenas pensando na técnica principal do personagem principal dessa obra, dá pra entender o nível de poder básico dessas técnicas, e como não é viável lutar com porrada básica nesse mundo. Infelizmente, essa é pra mim a grande armadilha do combate em Cavaleiros do Zodíaco. Todas as técnicas são
a mesma. Ok, agora eu tô pedindo pra morrer. Mas pensa comigo, o que é o cólera do dragão? O que é a ave fênix? O que é o pó de diamante? Ora, o cólera é um socão. A ave fênix é um socão com os 2 punhos, porque o Ikki faz assim. E a animação faz parecer que ele solta fogo. Mas o fogo do Ikki é tão verdade quanto a água das técnicas do Shiryu. É mais lúdico do que correto. Pelo menos o pó de diamante de Yoga é coerente com o conjunto de técnicas do personagem, que de fato é todo trabalhado em cima de um elemento específico. Tudo que o Yoga faz é relacionado a gelo, então ok, ele tem um diferencial. O Shun também, se a gente pegar a onda relâmpago, é uma correntada que vai dar um choque no inimigo. Mas tirando o fato de que o Shun possui uma corrente que ele joga na pessoa, o Shun faz a mesma coisa, que é esticar a mão pra frente. Todos fazem isso, com exceção do Ikki, que faz isso com as 2 mãos, e o golpe só vai. O fato de todos os personagens usarem as técnicas do mesmo jeito, no começo da obra até tem a balela de que o Seiya, por exemplo, para fazer o meteoro de Pégasus, traça a constelação de Pégasus com o movimento para resultar no meteoro de Pégasus. Um personagem ou outro até chega a ter algum desses movimentos de mãos, mas eventualmente a obra esquece disso por completo. O fato de todos os personagens usarem as técnicas do mesmo jeito, a mesma pose com a mão pra frente, ficou tão famoso e tão clichê dentro da própria obra que a fanbase japonesa batizou isso de Kurumada Tobi. É o voo do Kurumada. E a maioria dos ataques consiste no voo do Kurumada. Isso faz com que pouquíssimos ataques façam algo de fato que não se resuma a mão levantada e raio de energia colorida. Eu sei que é chato pensar Cavaleiros dessa forma. Muito do que faz Cavaleiros ser legal são os golpes, mas o que eu gosto de fazer com Cavaleiros neste canal é pensar nas coisas que não significam nada e nas coisas que significam. Quando a gente pensa nos golpes, rapidamente dá pra perceber que eles não significam nada. Sim, eu quero chegar na resposta para a pergunta: qual é o Cavaleiro de Ouro mais forte? E por isso, neste momento, vamos ver as principais técnicas dos dourados. Mude Ares, extinção estelar, mão levantada, raio de energia colorido, estética de estrela. Aldebaran de touro, grande chifre, mão levantada, raio de energia colorida e só. O Aldebaran é tão esquecido pelo Kurumada que não tem nenhuma gracinha, é só uma luzona que ele solta. Saga de gêmeos, explosão galáctica, mão levantada, estética de planetas explodindo. Máscara da morte, ondas do inferno, mão levantada e... peraí. Ok, chegamos em alguém que quebra um pouco. As ondas do inferno mandam a pessoa para o Yomotsu, a entrada do mundo dos mortos, e a pessoa que se lasque pra sair de lá. Engraçado que o Máscara da Morte, não satisfeito com esse péssimo nome, só tem uma técnica que nem ofensiva é. A Ioria de Leão, relâmpago de plasma, mão levantada, raio de energia colorida, estética de luz comendo seu Shaka de virgem. Lipe, você vai ter que me desculpar agora, mas as técnicas do Shaka são muito interessantes. Você está parcialmente certo, pois as técnicas de combate de Shaka são redenção divina, invocação dos espíritos malignos, ciclo das 6 existências e tesouro do céu. Ciclo das 6 existências e tesouro do céu são incríveis. Uma ataca a mente e a outra ataca os sentidos. Formidável. Mas redenção divina e invocação dos espíritos malignos, gente. Mão levantada, raio de energia colorida, vocês já entenderam. Doku de Libra, cólera dos 100 dragões. Mão levantada, energia dragões. Miro de escorpião, agulha escarlate. De novo, um ataque diferente. A agulha escarlate consiste em acertar os 13 pontos da constelação de escorpião no seu alvo. A cada agulhada, o inimigo vai perdendo sangue e ficando paralisado. Parabéns, Miro, bem legal. Aioros de Sagitário, trovão atômico. Esse ataque é tão sem vergonha que é a mesma coisa que o meteoro de Pégasus do Seiya, só que dourado. Shura de Capricórnio, Excalibur, mão levantada e raio de energia extremamente poderoso, mas saindo de um espaço fininho, numa linha reta finíssima. Camus de Aquário, execução Aurora, mãos levantadas, raio de energia particularmente frio, bem frio. Afrodite de Peixes, rosas diabólicas reais, rosas piranhas, rosas sangrentas. Parecido com o Miro nesse sentido, sendo que uma rosa imobiliza, a outra despedaça a armadura do adversário e a outra mata. Bem mais criativo que a média. Então tá vendo que no final das contas o que faz estes golpes serem memoráveis é mérito da dublagem icônica do anime, que fez a gente decorar a entonação que cada dublador atribuiu com muito carinho a cada golpe de cada um desses personagens, tirando leite de pedra pra dar personalidade pra eles, sendo que todos os golpes são basicamente a mesma coisa. E veja... O que mais me deixa maluco depois disso tudo é que nessa história é falado quão velozes os cavaleiros são. Porém, ninguém tenta se defender de golpe nenhum, cara. Todo mundo leva golpe de peito aberto. São poucas lutas, principalmente a fase de Hades, que existe mais movimento. Mas, como um todo, o Shura vai usar a Excalibur, que é um ataque em linha reta, que se você fizer assim, você já passou por você já desviou. Shiryu não faz isso, Aioros não faz isso. Gente, é imperdoável não desviar da Excalibur. É muito fácil. O Yoga luta com
Kamo sem a sua armadura, e ao invés de desviar da execução Aurora e depois atacar, ele fica perfeitamente parado para fazer o mesmo golpe. E eu entendo o drama. O Kurumada, minha gente, gosta de drama. E eu gosto de drama também. O que eu não gosto é de burrice. Então os combates em Cavaleiros consistem em você receber os ataques do seu inimigo de peito aberto, um dá o golpe no outro até alguém perder primeiro. Não existe estratégia. E se não existe estratégia, qual o propósito em pensar em qual é o Cavaleiro de Ouro mais forte? O roteiro deste vídeo prova que este vídeo nem deveria existir. Este vídeo não tem utilidade. Calma, tem sim. O que eu queria com tudo isso era te apresentar evidência de como as lutas em Cavaleiros são menos legais e menos bem feitas do que a gente se lembra. Pensa como em Naruto, Fullmetal Alchemist, Attack on Titan, Boku no Hero, as lutas são uma dança de argumentos. O Ed percebe que o corpo do Ganância não consegue se enrijecer e se regenerar ao mesmo tempo. Então ele toca as mãos e aplica no corpo dele o processo de desconstrução que ele aprendeu por observar o Scar. O Shikamaru, icônico, vencendo o Atemari ao fazê-la bater a cabeça na parede, usando o ambiente ao seu favor. Qualquer luta em Attack on Titan reforça a importância de árvores, casas, tudo que for alto para enfrentar os gigantes, pois o objetivo é atingi-los na nuca, e por isso é tão mais difícil o combate em campo aberto. A Uraraka usando os destroços do campo de batalha feitos pelo próprio Bakugou durante a luta, fazendo-os levitar e depois fazer uma chuva de meteoros acontecer de uma só vez. Qual que é o nome disso mesmo? A criatividade. É por isso que a frase famosa, um golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro, está errada. Pois o Seiya, por exemplo, só ganha usando a mesma técnica. Tudo bem, o meteoro de Pegasus vai ficando cada vez mais forte, mas a força do meteoro de Pegasus não é baseada na força que o Seiya possui naquele momento, e sim com a força que o roteiro precise que o meteoro de Pegasus tenha naquela hora. E também é por tudo isso que a frase de que se dois cavaleiros de ouro lutarem, eles irão travar uma guerra de 1000 dias, é um pouco mais correta. Não que uma luta entre dois cavaleiros de ouro de fato vá durar 1000 dias, mas o poder deles é tão próximo que é entendível imaginar cavaleiros de ouro lutando até a morte e o resultado ser algum tipo de empate. Então desculpa se você chegou até aqui nesse vídeo esperando que eu fosse dizer algum nome, que eu dissesse quem afinal de contas é o cavaleiro de ouro mais poderoso da obra. E a resposta chata pra cacete que eu tenho é que o cavaleiro de ouro mais poderoso é sempre o cavaleiro que o Kurumada precisar que seja naquele momento, pois não há indício na obra bastante para nós concluirmos que nenhum cavaleiro de ouro é significativamente mais forte que os demais. E isso faz todo sentido quando você lembra que a função principal dos cavaleiros de ouro é proteger as 12 casas do santuário. Eles são a última linha de defesa do santuário e também a mais importante. Ora, me parece inadmissível escalar alguém que seja incompetente para uma missão deste nível, né? É bom, é esperado que todos os cavaleiros de ouro sejam muito poderosos. Que diferença de poder entre eles se dá muito mais pelo tipo de técnica do que pelo poder em si. Aldebaran, Saga e Mu possuem habilidades bem parecidas que conseguiriam dizimar dezenas de inimigos na frente deles de uma vez. Enquanto Afrodite e Miro possuem técnicas muito mais cirúrgicas, técnicas muito rápidas e letais. Fato é que alguns cavaleiros como o próprio Aldebaran, Afrodite e Máscara da Morte são cavaleiros que o Kurumada menos deu carinho. Mas pensando no Afrodite, que muita gente acha que ele é o pior cavaleiro por ser afeminado, e eu digo que isso é só um reflexo da homofobia estrutural que existe no nosso país, cara, ele é a última linha de defesa. Vocês acham mesmo que a última linha de defesa seria alguém fraco? Então, infelizmente, eu cravo que todos os cavaleiros de ouro possuem um poder de luta tão próximo que você deveria simplesmente gostar de qualquer um, eleger qualquer um como seu boneco favorito, sem se preocupar. Se alguém falar que o cavaleiro que ela mais gosta é mais forte do que o seu, e daí? E essa é a conclusão desse vídeo. Não existe de verdade, com base na obra de Masami Kurumada, um cavaleiro de ouro mais forte. Mas você viu que o vídeo não tá acabando, né? Isso se dá porque eu sei o que você quer argumentar. Eu sei que você quer me ouvir falar daquela luta. Shaka de Virgem contra Saga, Camus e Shura. 3 cavaleiros de ouro precisando se juntar e usar a técnica das sombras proibida por Athena para só assim derrotarem o cavaleiro mais próximo de Deus. A hora de falar sobre a luta que eu afirmo agora com tranquilidade que eu não vou sofrer hate, todo mundo tá comigo nessa. Shaka versus Saga, Camus e Shura, simplesmente a maior luta de cavaleiros do Zodíaco. E por que não? E agora eu vou esquentar as coisas e vocês que me segurem, uma das maiores lutas dos animes de todos os tempos. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco.
Esse vídeo é uma continuação da minha série de vídeos sobre Cavaleiros do Zodíaco. Termina de assistir esse aqui e vai lá ver os outros, porque são alguns dos vídeos que eu mais me orgulho de ter feito. No ponto da história que nós estamos, os Cavaleiros de Ouro que morreram durante a Saga das 12 Casas, Afrodite, Máscara da Morte, Saga, Camus e Shura, estão conduzindo uma invasão às 12 Casas liderados por Xion, o antigo mestre do Santuário e mestre de Mu. Essa parte da Saga de Hades é o melhor momento de Cavaleiros do Zodíaco, sem sombra de dúvidas, pois ela nos dá o que a gente sempre quis ver, os Cavaleiros de Ouro em ação. Lá na Saga de Poseidon, o Doku de Libra, mestre do Shiryu, impede os Cavaleiros de Ouro de agirem por mais que eles quisessem, pois ele os disse que aquela não era a grande batalha. No meu vídeo falando sobre o canon, eu dou mais contexto sobre a Saga de Hades. Mas de maneira resumida, a guerra de Hades contra Athena começou. E Hades começou a guerra logo de cara tentando assassinar a deusa que o antagoniza. Para isso, ele trouxe de volta à vida os Cavaleiros de Ouro que haviam morrido. Mas como Hades, convenhamos, não é burro, ele mandou espectros, os seus próprios cavaleiros, junto do grupo dos Cavaleiros de Ouro, todos mais fracos do que qualquer um dos Cavaleiros de Ouro sozinho, mas o intuito da presença deles era os vigiar e garantir que os Cavaleiros de Ouro renegados não saíssem da linha, não descumprissem o acordo com Hades e mudassem de lado. Mas acontece que todos os Cavaleiros revividos apenas aceitaram a proposta de receberem vidas temporárias para que pudessem contribuir da forma que puderem para o lado de Athena nessa guerra. Um ponto tangencial, mas que vale a menção, alguns Cavaleiros de Prata também foram revividos, e o plano que eles montaram com os Cavaleiros de Ouro foi deles irem atrás dos Cavaleiros de Bronze e enfrentá-los, mas enfrentá-los de forma a apenas chamar a atenção deles e sinalizar que a guerra estava começando. Eles teriam problemas sérios se eles chegassem abertamente contando para Yoga, Shun e Shiryu que a guerra contra Hades começou. Então todos eles enfrentam os Cavaleiros de Bronze, sabendo que eles não têm nenhuma chance de vencê-los, mas apenas para chamar a atenção. Enquanto isso, o grupo dos Cavaleiros de Ouro no Santuário tinham como objetivo despertar a armadura de Athena. A armadura simplesmente era a icônica estátua de Athena ao final do Santuário, mas após 243 anos ela precisava ser revivida, e apenas Xion tinha essa informação. E a vida temporária que os Cavaleiros de Ouro renegados tinham duraria apenas 12 horas. Esse era todo o tempo que eles tinham para cumprir a missão. Porém, como eles precisavam manter as aparências, por sempre estarem sob as vigias de Hades, eles não tinham nenhuma forma de avançar senão pela força. É por isso que quando eles chegam na casa de Virgem, Shaka se recusa a acreditar que eles estavam ali de fato para matar Athena. Shaka mata todos os espectros que estavam junto deles e refaz a pergunta do porquê eles estavam ali, esperando que talvez a resposta mudasse, já que não havia mais ninguém os observando. Mas Saga, Camus e Shura sabiam que os olhos de Hades não eram apenas os olhos dos espectros. Eles não podiam contar a verdade para Shaka. E ao saber que de fato eles estavam ali para matar Athena, Shaka os conduz até o Jardim das Árvores Salas Gêmeas, que fica ao lado da Casa de Virgem. Essa é a melhor batalha de Cavaleiros, tanto por ter sido um momento em que a animação se esforçou em usar a criatividade, mas principalmente pela carga emocional da cena. Shaka segura a luta contra os três por um tempo e eventualmente morre pela exclamação de Athena, a técnica suprema dos Cavaleiros de Ouro, que combina o poder de três Cavaleiros de Ouro juntos e cria um poder devastador. Mas o que fica claro nesta luta é que nenhum deles, nem Saga, nem Camus, nem Shura e nem Shaka estão lutando pra valer. Camus só usa o pó de diamante ao invés de usar a execução Aurora. Shura até usa Excalibur, mas eu disse antes como essa é uma técnica que um bebê engateando desvia dela por acidente. Saga usa outra dimensão uma única vez e nem chega a usar a explosão galáctica. E ao invés de redenção divina, Shaka apenas desvia dos golpes e dá poderzinho básico. Ninguém luta a sério, porque todos nessa luta estão lidando com conflitos maiores. Enquanto Saga, Camus e Shura usam técnicas se segurando, por não quererem simplesmente assassinar um companheiro, Shaka está pensativo, tentando entender a situação. Não é exatamente explicado que Shaka compreende o que está acontecendo, mas o personagem é sábio bastante para enxergar através das ações de Saga, Camus e Shura. E além disso, pela sua proximidade com o Buda, Shaka sabia que morrer não era o fim. E mais importante do que isso, ele sabia que através do resultado daquela luta, ele poderia despertar o Araya-Shiki. Araya-Shiki em Cavaleiros do Zodíaco é o cosmo máximo, o oitavo sentido. É claro que antes na obra é dito que o sétimo sentido já era o cosmo máximo, mas Shaka descobre que despertando o Araya-Shiki seria possível lutar no mundo dos mortos, pois lá
é o domínio do Imperador Hades. Então é Shaka que descobre que para enfrentar Hades em seu próprio domínio, seria necessário despertar o oitavo sentido. É pensando na própria tese que ele quer comprovar e no significado de Saga, Camus e Shura lutarem contra ele sem a sua força total, que Shaka inicia a sua técnica principal, o Tesouro do Céu. Uma técnica que consiste em remover os sentidos do seu inimigo. A ideia de Shaka era remover a visão, olfato, paladar, audição e tato de cada um dos três, os obrigando dessa forma a usarem a tal exclamação de Athena, uma técnica das sombras proibida por Athena. Usar a exclamação de Athena era uma forma inteligente de fazer quem quer que estivesse espionando Saga, Camus e Shura não duvidar da sua lealdade para com o Imperador. Então os três se colocam em posição e utilizam a exclamação de Athena, matando Shaka, que desperta o Araya-Sheik. Então na verdade ele não morreu, mas isso só fica claro mais pra frente na obra. E após essa situação, os três ficam cada um com apenas um sentido de seu sim. O que em Cavaleiros não significa muita coisa. Vários personagens perdem vários sentidos ao longo da obra, mas conseguem continuar lutando, cientes do que precisa ser feito de alguma forma. Então, como quase tudo em Cavaleiros, tirar o sentido de alguém tem um efeito muito mais estético do que prático. Mas após essa situação, Saga, Camus e Shura se aproximam de onde Shaka estava, e eles estavam dispostos a contar toda a verdade para ele, mesmo que apenas em suas cabeças. Mas então, uma borboleta do mundo dos mortos aparece, mostrando que eles continuam sendo vigiados. Mesmo após isso tudo, os três não podem parar com o teatrinho. É muito triste, é muito trágico, pois estes personagens erraram no passado, e tudo que eles estão fazendo nesse momento é focado no bem maior. Só que parte do processo é ser visto por todos os seus companheiros como traidores de novo. Mesmo matando Shaka da forma mais covarde e desonrosa, eles continuam sendo vigiados. Percebe agora como a carga emocional dessa luta é muito mais forte do que pensar se Shaka teria derrotado os três ou não? O que a obra mostra com consistência é que os Cavaleiros de Ouro são bem equilibrados entre si, e se você quiser argumentar que Shaka é o Cavaleiro de Ouro mais forte por ter conseguido enfrentar 3 cavaleiros ao mesmo tempo, o começo da saga de Hades é com Mu enfrentando Afrodite, Máscara da Morte, Saga, Camus e Shura. E eles só conseguem passar porque Shon usa uma técnica que restringe os movimentos de Mu. Mu então seria mais forte que Shaka? Percebe que para chegar em conclusões de qual cavaleiro é o mais forte, é necessário reduzir a obra? É necessário pegar os bons elementos de drama e jogá-los pela janela, apenas para dizer com convicção que tal cavaleiro é o mais forte? Se ao menos lutas fizessem algum sentido em Cavaleiros, e eu gosto do fato do drama ter mais relevância no texto do Kurumada do que as técnicas em si. É bem legal quando a história sabe trabalhar as técnicas dos personagens. Mas se for para escolher priorizar apenas um, na minha opinião, qualquer história só ganha quando ela coloca como foco o drama dos seus personagens. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Desculpa se eu te decepcionei por não cravar que algum Cavaleiro de Ouro é o mais forte de todos, mas todo mundo sabe que o Kurumada não é um primor de escritor. Então, para debater Cavaleiros, a gente precisa de bastante boa vontade para observar as pequenas coisas, os pequenos gestos, as pequenas falas, os pequenos nuances, que por mais que pequenos, eles estão ali. Mas se for só para te fazer feliz, vamos lá, vai, ignorando todo esse texto que demorou semanas para eu terminar de escrever, eu diria que Saga e Doku são provavelmente os cavaleiros mais fortes em termos de poder, em termos de o quão destrutivo o ataque deles consegue ser. Numa luta individual, o próprio Miro é muito desbalanceado, dá agulhada e fica correndo em volta do inimigo, o pessoal vai morrer de tontura e da perda de sangue, e até o próprio Shaka é um personagem tão mais legal por ser sábio do que por ser forte, porque a sua técnica principal, o Tesouro do Céu, tira os 5 sentidos da pessoa, só que em Cavaleiros, perder os sentidos nunca fez muita diferença. Não tem nenhum cavaleiro na rua que perdeu a carreira porque ele perdeu os sentidos por conta do Shaka. Então a técnica mais forte do Shaka, dentro da lógica interna de Cavaleiros do Zodíaco, simplesmente não faz nada. É por isso que tanto Shaka quanto Saga, que possuem um vídeo completo sobre ele, são ambos personagens muito mais interessantes do que essa discussão boa. Manda esse vídeo para um amigo seu que adora Cavaleiros e que vai ficar estressado comigo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e para ajudar o Lipe Sem Foco a crescer. E comenta aí embaixo o que você acha disso tudo. Pode ser? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lipe Sem Foco. Muito obrigado.